Carl Jung, um dos maiores pensadores do século XX, dedicou sua vida a explorar os mistérios da psique humana. Suas ideias continuam a ecoar até hoje, especialmente quando falamos sobre a natureza das pessoas boas. Jung não romantizava a bondade, tampouco a via como uma fraqueza. Pelo contrário, ele compreendia profundamente que as pessoas boas carregam dentro de si uma força silenciosa, muitas vezes ignorada, até que seja posta à prova. E quando essa força é provocada, quando os limites dessas pessoas são ultrapassados, o resultado pode ser tão surpreendente quanto inevitável. Para Jung, a bondade não é a ausência de sombra, mas a integração consciente dessa sombra. Ou seja, ser bom não significa negar a raiva, a dor ou a indignação. Significa ter consciência de tudo isso e ainda assim escolher o caminho da compreensão. Mas essa escolha exige energia psíquica, exige um esforço contínuo de equilíbrio interior. A pessoa boa, portanto, não é ingênua. Ela é alguém que luta diariamente com suas próprias sombras para manter-se íntegra. Mas todo guerreiro se cansa. Toda alma, por mais forte que seja, chega a um ponto em que não suporta mais ser testada, humilhada, desvalorizada. É aí que mora o alerta de Jung. Não se deve abusar da bondade de alguém que conhece sua própria escuridão. Essa compreensão nos leva à ideia central de que todo ser humano tem um limite psíquico. Jung acreditava que quando esse limite é forçado demais, a sombra, a parte inconsciente da personalidade que carrega tudo o que foi reprimido, pode emergir com força destrutiva. Imagine alguém que sempre foi compreensivo, calmo, tolerante. Essa pessoa, diante de sucessivas injustiças, de abusos constantes ou de manipulações emocionais, pode despertar um lado oculto, reativo, até mesmo perigoso. E não é porque essa pessoa se tornou má de repente, mas porque ela foi levada ao extremo de sua capacidade de suportar. Esse fenômeno é comum em relacionamentos abusivos, por exemplo, onde uma das partes abusa emocionalmente da outra por saber que ela nunca reage, sempre perdoa. O problema é que essa visão ignora a profundidade do ser. Ignora que, ao acumular dor, humilhação e desrespeito, até mesmo o mais bondoso dos indivíduos começa a transbordar. E quando isso acontece, o que emerge pode não ser mais a versão controlada, equilibrada e gentil daquela pessoa, mas sim a fúria legítima de alguém que foi silenciado por tempo demais. Jung nos lembra que o ser humano é uma totalidade, e essa totalidade inclui luz e sombra. O perigo não está na existência da sombra, mas em sua negação. O indivíduo que acredita que é apenas bom, que nunca sente raiva, que sempre entende os outros, corre o risco de se tornar refém de si mesmo. Ele ignora os sinais internos de saturação, de exaustão, de desrespeito, e ao negar esses sinais, ele empurra sua sombra para um canto cada vez mais escuro, até que ela explode de forma incontrolável. É por isso que muitas vezes nos surpreendemos quando alguém aparentemente pacífico tem uma reação extrema. Quando aquela pessoa que nunca reclamava de nada simplesmente vai embora, rompe com tudo ou tem um colapso emocional. Não é que ela enlouqueceu, ela apenas chegou ao fim da linha, e isso poderia ter sido evitado se seus sinais tivessem sido respeitados. Jung ensinava que uma pessoa boa também precisa aprender a impor limites. Precisa reconhecer quando está sendo abusada. Precisa permitir-se sentir raiva e frustração sem culpa. Porque esses sentimentos não são provas de fraqueza moral, mas alertas do inconsciente de que algo não está bem. O inconsciente fala através dos sintomas, dos sonhos, das emoções que nos invadem sem aviso. Quando ignoramos esses sinais, estamos negando a nós mesmos a oportunidade de crescer, de amadurecer, de nos proteger. A sombra reprimida, como dizia Jung, não desaparece. Ela apenas se fortalece no escuro, e quanto mais forte,
Ela se torna sem que a reconheçamos, mas perigosa ela se torna quando finalmente se manifesta. Por isso, a bondade verdadeira não é passiva, ela é consciente, ela se impõe quando necessário, ela se retira quando não é respeitada. Ela diz não quando percebe que sua energia está sendo drenada. Pessoas boas, ao contrário do que muitos pensam, não são frágeis. São aquelas que escolhem a paz mesmo podendo fazer guerra. Mas essa escolha não pode ser eterna se for unilateral. Ninguém deve ser obrigado a carregar o fardo emocional dos outros indefinidamente. Jung sabia disso. Por isso, ele nos alerta. Até mesmo a luz tem limites. E quando ultrapassados, é a escuridão que toma o controle. É quando vemos o lado sombrio das pessoas boas emergir, não por maldade, mas por sobrevivência. Essa sombra pode se manifestar de diferentes formas. Em alguns casos, vem como explosão emocional, em outros, como um afastamento súbito e definitivo, em outros ainda, como uma transformação interior profunda, em que a pessoa finalmente compreende que ser bom não significa ser mártir, que a verdadeira bondade não tolera abusos, porque respeita a si mesma em primeiro lugar. Jung nos convida a esse equilíbrio, a sermos bons, sim, mas não submissos, a termos empatia, mas também coragem de proteger nosso espaço interior, a não confundirmos amor com servidão, porque uma alma que se respeita é uma alma que sabe quando é hora de partir, de dizer basta, de escolher a si mesma sem culpa. Esse tipo de força não é ensinado em livros de autoajuda. É uma sabedoria silenciosa que nasce do autoconhecimento, da escuta interior, da maturidade emocional. Jung entendia que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem realmente somos, passa obrigatoriamente por esse reconhecimento da sombra. E isso inclui admitir que às vezes precisamos gritar, romper, nos afastar, que às vezes a nossa maior prova de amor próprio é não permitir que abusem da nossa luz. Esse é o ponto onde muitas pessoas boas se transformam, onde elas deixam de ser agradáveis a todo custo e passam a ser inteiras, onde a bondade não é mais uma máscara, mas uma escolha consciente, livre, firme, onde o silêncio cede espaço à verdade. Esse despertar não é violento, mas pode parecer drástico para quem se acostumou com a antiga versão. Amigos, parceiros, familiares podem se sentir traídos quando a pessoa boa começa a se impor, mas essa reação revela mais sobre os outros que sobre ela. Mostra que muitos amam a bondade enquanto ela serve, mas não a respeitam quando ela se protege. Jung dizia que o verdadeiro crescimento espiritual exige coragem para decepcionar os outros em nome da própria verdade. E isso vale especialmente para aqueles que sempre colocaram os outros em primeiro lugar. Essa coragem não é arrogância, é lucidez. É saber que uma alma adoecida de tanto engolir sapos não pode florescer, que não há iluminação genuína sem atravessar as próprias trevas, e que muitas vezes é justamente a pessoa mais boa da sala que mais precisou lutar contra seus próprios demônios. O alerta de Jung não é um convite à raiva, mas à consciência. Ele nos chama a despertar antes que o colapso aconteça, a escutar nossos limites antes que eles nos forcem a parar, a reconhecer que, sim, ser bom é uma virtude, mas só quando vem acompanhada de respeito próprio. A jornada da alma exige equilíbrio entre dar e receber, entre ceder e dizer não, entre acolher e se proteger. E as pessoas boas, para se manterem assim, precisam compreender que não podem salvar o mundo às custas da própria sanidade. Jung nos oferece esse espelho, um espelho que nos mostra que dentro de cada gesto de gentileza há uma história, um esforço, uma escolha, e que essa escolha precisa ser honrada, valorizada e, acima de tudo, protegida. Porque quando a bondade é negligenciada, abusada ou manipulada,
ela deixa de ser virtude e se torna veneno para quem oferece e para quem recebe. A sabedoria está em saber o momento de parar, em reconhecer o ponto onde a luz se apaga para dar lugar à sombra, e em fazer disso não um fracasso, mas um renascimento. Esse é o poder da verdadeira bondade. Saber até onde ir, quando recuar e, acima de tudo, quando se proteger. Não há mérito em ser destruído pela própria generosidade. O mérito está em saber que ser bom não é ser cego e que todo amor que não começa por si mesmo está fadado ao desequilíbrio. Jung nos lembra, com sua visão profunda da alma humana, que até mesmo as águas mais calmas escondem profundezas perigosas e que, por trás do sorriso de quem sempre acolhe, pode haver uma dor antiga, um limite prestes a ser cruzado, um grito esperando para ser ouvido. Esse é o momento de escutar, de respeitar, de compreender que pessoas boas também têm um limite e que ultrapassá-lo pode despertar aquilo que ninguém esperava ver. Jung compreendia que a verdadeira maturidade emocional não se alcança com a repressão dos sentimentos negativos, mas com a capacidade de olhá-los de frente e integrá-los à consciência. Isso significa que a pessoa boa, para continuar sendo boa de forma saudável, precisa aceitar a existência do próprio limite, da própria sombra e da própria raiva. Quando negamos esses elementos, não estamos nos tornando mais evoluídos. Estamos apenas varrendo a sujeira para debaixo do tapete da alma, onde ela fermenta, cresce e, cedo ou tarde, explode. E essa explosão, quando acontece, não vem como algo leve. Ela vem como uma avalanche de tudo aquilo que foi reprimido por anos. A pessoa boa, acostumada a engolir palavras, a engolir mágoas, a silenciar quando era ferida, de repente perde o controle. E esse momento não é irracional. É o inconsciente gritando por justiça interna. É o eu verdadeiro, que esteve por muito tempo abafado pelas máscaras de agradabilidade, finalmente rompendo as correntes. Esse fenômeno é especialmente visível em contextos familiares. Quantas vezes não vemos filhos que, por anos, foram submissos, obedientes, moldando-se às expectativas dos pais, até que um dia simplesmente se afastam e cortam contato? Jung interpretaria isso não como ingratidão ou rebeldia, mas como uma tentativa de salvar a própria individualidade. Quando o ambiente exige que alguém negue quem é, sufoque suas emoções e sacrifique seus limites em nome da convivência, o resultado é o adoecimento da alma. E a cura, muitas vezes, vem através da ruptura. Mas esse rompimento não acontece do dia para a noite. Ele é precedido por incontáveis pequenas desistências internas. A pessoa que se cala quando queria falar, que perdoa sem ter se curado, que aceita o inaceitável para manter a paz. Cada uma dessas concessões pode parecer nobre, mas acumuladas, elas corroem o senso de identidade. Jung chamava isso de perda do self, o distanciamento da essência verdadeira em favor de um falso eu, construído para agradar os outros. Nesse processo, a alma se fragmenta. A pessoa começa a viver em função do que os outros esperam dela, não do que realmente sente ou precisa. E com o tempo, isso se transforma em exaustão, em ansiedade, em depressão. O corpo adoece, os relacionamentos se tornam superficiais, a vida perde o brilho. Porque quando você abandona a si mesmo para não decepcionar os outros, está traindo a única pessoa com quem vai conviver até o fim, você. Jung nos encoraja a fazer um movimento contrário, a voltar-se para dentro, a escutar os próprios sentimentos, a honrar os próprios limites. Ele acreditava que cada emoção tem um propósito psíquico. A raiva, por exemplo, não é um defeito, é um aviso de que algo foi violado. A tristeza, por sua vez, é um convite à introspecção. O medo, uma proteção. Quando acolhemos essas emoções sem culpa, elas se tornam aliadas no processo de individuação.
Mas quando as reprimimos, elas se voltam contra nós em forma de sintomas. E é por isso que tantas pessoas boas sofrem em silêncio, porque acreditam que sentir raiva ou dizer não as torna egoístas, que se afastar de quem as machuca é falta de compaixão, que se priorizar é pecado. Mas isso é uma distorção perigosa do que é ser bom. Jung diria que a bondade que nega a própria verdade é uma prisão, uma armadilha que transforma virtude em autoaniquilação, e que o primeiro passo para sair dessa armadilha é reconhecer que não existe luz sem sombra, que a inteireza humana inclui tudo o que sentimos, inclusive aquilo que preferíamos não sentir. A verdadeira transformação acontece quando a pessoa boa olha para sua própria sombra e entende que ela não é um inimigo, mas um guia. Quando ela compreende que seus limites não são obstáculos para o amor, mas seus guardiões. Quando ela entende que dizer basta não é violência, é autocompaixão. Esse é o ponto em que a bondade deixa de ser um fardo e passa a ser uma escolha livre, onde não há mais medo de decepcionar, porque a prioridade passa a ser viver de forma autêntica. Essa autenticidade, no entanto, exige coragem, porque viver de forma verdadeira pode significar perder relacionamentos que só existiam porque você se anulava. Pode significar decepcionar pessoas que se alimentavam da sua submissão. Pode significar passar por períodos de solidão até encontrar vínculos que respeitem quem você realmente é. Mas esse é o preço da liberdade interior. E Jung acreditava que essa liberdade é o verdadeiro objetivo da existência, tornar-se quem você é, apesar das pressões, das expectativas, dos traumas. Essa jornada não é fácil. Ela passa por confrontar feridas antigas, por reconhecer padrões de autossabotagem, por chorar dores que foram engolidas por anos. Mas ela também é profundamente libertadora, porque quanto mais você se conhece, mais você se respeita. E quanto mais você se respeita, menos tolera situações que o machucam. Isso não faz de você uma pessoa amarga, faz de você uma pessoa desperta. E uma pessoa desperta não é aquela que vive em constante positividade artificial, mas aquela que aprendeu a andar entre luz e sombra com consciência, que sabe quando ceder e quando se impor, que escuta os próprios sentimentos e age com base neles, sem culpa, que não precisa ser perfeita, mas sim inteira. Essa inteireza é a meta do processo de individuação, e é exatamente isso que falta àqueles que confundem ser bom com ser passivo. Jung foi um dos primeiros a alertar sobre os perigos da repressão emocional no desenvolvimento humano. Ele observou que quanto mais uma pessoa reprime suas emoções negativas em nome da aceitação social, mais ela se afasta de si mesma e mais vulnerável se torna a explosões inesperadas. O inconsciente não respeita as regras sociais, ele apenas busca equilíbrio. E se esse equilíbrio for violado repetidamente, a psique encontra formas de compensação que muitas vezes parecem irracionais para quem observa de fora, mas são profundamente lógicas para quem está em sofrimento. Por isso, a cura começa na honestidade, em reconhecer que a raiva, mágoa, exaustão, em aceitar que a sua luz não está brilhando porque você a sacrificou para iluminar caminhos que não eram seus, e em fazer o movimento de retorno, um retorno à essência, à verdade, à vontade genuína. Esse retorno pode assustar porque nos tira da zona de conforto, mas é nele que está a chance de renascer. Jung acreditava que o sofrimento é inevitável quando negamos nossa natureza profunda, mas que esse mesmo sofrimento pode ser a porta para uma vida mais autêntica. Ele dizia que a dor é o mensageiro da alma e que ignorá-la é fechar os olhos para o que precisa ser curado. E talvez por isso tantas pessoas boas chegam a um ponto em que simplesmente não conseguem mais suportar, porque ignoraram a dor por tempo demais,
porque acreditaram que suportar tudo era virtude, porque se perderam de si mesmas tentando manter a paz dos outros. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para voltar, nunca é tarde para se olhar com mais compaixão, para ouvir o corpo, os sonhos, os sinais, para reescrever a história, não com base na culpa, mas na verdade. E quando essa virada acontece, a pessoa boa não deixa de ser boa, ela se torna inteira. E essa inteireza é o que protege sua bondade da exploração, do esgotamento, da destruição. Jung nos ensina que a psique busca equilíbrio por natureza. Se você foi para o extremo da entrega, o inconsciente vai empurrá-lo de volta para o centro. E esse empurrão pode doer. Pode vir como uma crise, uma ruptura, um colapso, mas ele não é o fim. É o início de algo novo. É a chance de você finalmente se tornar aquilo que nasceu para ser. Um ser humano completo, que sente tudo, vive tudo e ainda assim escolhe amar. Mas agora com lucidez, com limites, com respeito próprio. Essa lucidez que Jung tanto valorizava não é um estado que se conquista de uma hora para outra. Ela é construída aos poucos, através do confronto com aquilo que evitamos ver. E o que muitas pessoas boas evitam olhar é justamente o peso do papel que aceitaram desempenhar por tanto tempo. O papel de quem sempre entende, sempre cede, sempre cuida, mesmo que isso signifique se machucar. No fundo, existe um medo de que, ao abandonar esse papel, deixem de ser amadas. Mas esse é um amor condicionado, frágil, que só existe à custa da autoabnegação. Jung diria que esse tipo de amor precisa morrer para que o verdadeiro amor, aquele que inclui respeito, verdade e liberdade, possa nascer. É por isso que o processo de individuação, segundo Jung, muitas vezes passa por perdas. Perder ilusões, perder vínculos que estavam baseados em desequilíbrio, perder a imagem que os outros construíram sobre você. Mas essas perdas são libertadoras. Elas nos permitem finalmente viver uma vida que nos pertença. E essa vida, embora possa parecer mais solitária no início, é infinitamente mais rica e verdadeira. Porque é nela que descobrimos que não precisamos ser úteis para merecer afeto, nem agradar para sermos aceitos. Precisamos apenas ser inteiros. Uma das consequências mais bonitas desse processo é a reconexão com o próprio valor. A pessoa boa que desperta deixa de se medir pela quantidade de ajuda que oferece e passa a se reconhecer pelo simples fato de existir. Ela percebe que seu valor não está em ser indispensável para os outros, mas em ser fiel a si mesma. E quanto mais fiel ela é a si, mais genuína é sua presença no mundo. Não há mais esforço em ser bom. Há espontaneidade, a verdade. E essa verdade tem um poder transformador, porque inspira os outros a também se libertarem de suas máscaras. Jung enxergava a jornada do autoconhecimento como um chamado interior, algo que vem de dentro e exige que abandonemos os papéis herdados para descobrir quem realmente somos. E quem somos inclui tudo: o amor e o medo, a doçura e a raiva, o cuidado e os limites. Negar qualquer uma dessas partes é viver pela metade. Por isso, as pessoas boas que querem continuar sendo boas de forma saudável precisam fazer um pacto consigo mesmas. Um pacto de honestidade, de presença, de escuta. Um pacto que diga: eu não vou mais me abandonar para agradar ninguém. Esse pacto é revolucionário porque nos tira do lugar de vítima e nos coloca no centro da própria vida. Ele nos ensina que ninguém tem o direito de exigir que nos anulemos, que o amor verdadeiro não cobra silêncio diante da injustiça, nem exige sorrisos enquanto sangramos por dentro. O amor verdadeiro respeita os limites, acolhe os nãos e entende que ser bom não é estar sempre disponível, mas ser verdadeiro em cada escolha. É essa maturidade que diferencia a bondade consciente da bondade que adoece.
E quando uma pessoa boa finalmente compreende isso, algo muda profundamente nela. A energia que antes era gasta tentando manter a paz a todo custo começa a ser canalizada para a criação de uma vida mais autêntica. Ela começa a fazer escolhas baseadas em seu bem-estar, a dizer o que sente, a priorizar o que importa de verdade. E essas escolhas, embora possam ser incômodas para quem estava acostumado com sua submissão, são profundamente restauradoras. Porque pela primeira vez, essa pessoa está vivendo por si mesma, e não mais em função do que os outros esperam dela. Esse renascimento não significa que a pessoa se torna egoísta. Significa que ela finalmente se inclui na equação da própria vida, que ela entende que seu cuidado também importa, que sua voz também merece ser ouvida, que seu tempo é precioso e não pode ser entregue sem critérios. E esse entendimento muda tudo. Muda a forma como ela se relaciona, como trabalha, como decide, muda sua postura. Ela já não precisa gritar para ser ouvida, porque sua presença passa a transmitir autoridade silenciosa. Já não precisa se justificar, porque sua clareza interior fala por si. E essa mudança, ainda que silenciosa, tem impacto. As pessoas ao redor percebem. Algumas vão recuar, incomodadas com a nova força. Outras vão se aproximar, inspiradas pela autenticidade. O mundo começa a reagir de forma diferente. E isso reforça o que Jung dizia. Quando você se transforma por dentro, a realidade externa também se reorganiza. Porque as suas novas escolhas começam a atrair novas experiências. E o que antes parecia impossível, como ser respeitado sem precisar se sacrificar, passa a ser o novo normal. Mas é importante lembrar que esse caminho não é linear. Haverá recaídas, momentos em que a antiga tendência de agradar vai tentar voltar, em que a culpa por dizer não vai bater a porta, em que a dúvida vai sussurrar: será que estou sendo duro demais? E é nesse momento que o ensinamento de Jung se torna crucial. Não há crescimento sem atravessar as próprias sombras. Sentir culpa é parte do processo. O importante é não permitir que ela nos paralise, porque toda mudança real gera desconforto, especialmente quando rompe padrões antigos. O desafio é continuar, mesmo com medo. Continuar sendo bom, mas agora com consciência. Continuar cuidando, mas agora sem se esquecer. Continuar amando, mas agora de forma livre. Esse é o verdadeiro poder da alma desperta, a capacidade de permanecer gentil sem ser frágil, de ser firme sem ser cruel, de ser luz sem negar a escuridão. E isso só é possível quando paramos de fingir que não sentimos o que sentimos e começamos a dar espaço à verdade. Porque a verdade, por mais desconfortável que seja, é o único caminho para a cura. Jung também nos ensina que a dor não precisa ser o fim da história. Ela pode ser o ponto de virada. Muitas pessoas boas só começam a mudar depois de um grande colapso, um burnout, uma traição, uma crise existencial. E embora esses momentos sejam devastadores, eles também são férteis. Eles abrem espaço para a reconstrução, para a descoberta de uma nova versão de si mesmo, uma versão mais inteira, mais sábia, mais serena, porque agora essa pessoa já não tenta ser perfeita, ela tenta ser verdadeira, e isso é libertador. A partir desse ponto, a vida ganha outra textura. As relações se tornam mais honestas, o tempo mais bem utilizado, os silêncios mais ricos. A pessoa boa não desaparece, ela evolui. De alguém que dava tudo para ser amada, ela se transforma em alguém que se ama o suficiente para escolher com quem compartilhar. De alguém que carregava o peso do mundo, ela se transforma em alguém que só carrega o que é dela. E essa leveza é o maior presente que alguém pode se dar. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque ela finalmente aprendeu a se colocar no lugar certo dentro dele. O alerta de Jung é um chamado à consciência. É um lembrete de que ninguém aguenta tudo para sempre, que até mesmo as almas mais luminosas têm um ponto de ruptura, e que respeitar esse
Ponto não é sinal de fracasso, é sinal de sabedoria. Porque quem se respeita se protege, e quem se protege tem muito mais a oferecer ao mundo do que quem vive em constante exaustão emocional. A verdadeira bondade não exige autossacrifício, ela exige equilíbrio. E equilíbrio só existe quando há espaço para dizer sim e também para dizer não. Por fim, Jung nos deixa uma das lições mais profundas. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão interior. E é justamente isso que pessoas boas precisam compreender, que não é negando a raiva, o medo, a dor, que se tornam melhores. É acolhendo tudo isso com maturidade, é integrando todas as partes de si em um todo coerente, é vivendo a própria verdade com coragem, mesmo quando ela decepciona os outros, porque essa é a única forma de viver uma bondade que cura e não que adoece. Essa é a jornada da alma segundo Jung, uma jornada de retorno à inteireza, de reconciliação com a própria sombra, de reconstrução do amor próprio, uma jornada que começa quando você, que sempre foi bom com os outros, finalmente decide ser bom consigo mesmo.